Relato pessoal é duro, mais duro que isso é acordar e ainda se sentir escuro. Ser preto não é estado, todo dia eu aturo. Palavras que batem forte, ações que parecem furos. Mas eu não fico em cima do muro. A ferida aberta do meu povo com poesia eu curo. E até o final da vida a causa eu não abandono, eu juro. Até que meu povo tenha garantido um futuro seguro. Muitos deles acham que vivemos de furtos e no meio deles batalhamos para sempre colher os frutos. É triste que sejamos calejados, brutos, mas o branco do contexto não define nossos lutos. É tudo muito igual, mas a gente é diferente. A realidade é usual, enfrentamos de frente. Esse é o piloto, tipo Hamilton, preto. Eu sou franco. Assiste agora o negro em contextos majoritariamente brancos. As narrativas da temática negra começam a passar por aqui. As dificuldades de ser dessa cor não são fáceis de expressar. Mas é coisa de preto a revolução. Aliás, preto não. Agora eu sou Clayton, irmão. E aí, pessoal, vocês estão bom? Esse é o primeiro episódio da primeira temporada do Coisa de Clayton e é uma satisfação imensa estar com vocês. Eu sou o Luca Pumes e hoje eu tô aqui para falar do negro inserido em contexto majoritariamente brancos. Aliás, eu não. Ele está aqui para falar sobre isso. Por favor, pode te apresentar para a gente? Meu nome é Isaac Ortiz, eu sou escrivão de polícia. Atualmente sou presidente do Sindicato da Polícia Civil, dos agentes da Polícia Civil. E é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, né, do negro, né? Uma área bem conturbada que é a segurança pública também, né? Isaac, eu fico muito feliz de estar aqui e eu também fico muito feliz de ver um negro em um cargo de destaque. A gente sempre fica feliz, né? E fugindo de algumas estatísticas que eu quero pedir licença para ler para vocês. Em abril de 2016, a Carta Capital publicou um artigo no qual se baseava em um estudo do Infopem, que mede os dados de todas as penitenciárias do país e que é ligado ao Ministério da Justiça. 61% dos presos do país eram pretos ou pardos. E esse número, segundo o Estadão e a Folha, também com dados do Infopem, subiu para 64% em 2017. Tratando a etnia como fator de maior propensão a estar atrás das grades, peço que tu me conte como é que é ser um negro do outro lado. O que eu tenho para te dizer assim, ó? Quando eu entrei na polícia, alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu morava aqui na Cruzeiro do Sul. Aqui. Eu era um negro da periferia. Né? Claro que naquela época era outra realidade na questão da violência. Né? A violência não era tão assustadora como é hoje, né? Mas a gente já sentia as diferenças. Né? Trabalhava no IP, resolvi fazer um concurso para a polícia, né? Fiz, passei. Tanto é que eu sou o único policial da minha família, né? E eu me lembro de um episódio, lá por certa altura do curso, um professor olhou para mim e disse assim: tu é um cara que tem um porte físico muito bom, tu é um homem ideal para subir o morro, né? Aí eu olhei para ele, talvez não compreendendo a profundidade daquela frase, mas já sentindo na pele o que ele queria dizer, né? E eu disse: olha, professor, eu subo o morro todos os dias, porque eu moro na Cruzeiro e onde eu moro é o morro, né? E até hoje tu vê que a formação ela é voltada para atender a demanda, para combater a população periférica, né? Tu não aprende numa academia hoje, talvez esteja mudando isso aí, mas naquela época eu não aprendia que tu tinha que combater os grandes crimes, né, do financeiro, essas coisas todas, que envolvia a classe dominante, né? Tu era preparado para combater aquela violência periférica, né? Que popularmente a gente chama hoje, tu exercia o papel do capitão do mato, né? É o que tu fazia, né? Ou que eles te induziam a fazer, né? Né? Mas a polícia, cara, assim, se tu pegar o histórico, hoje está mudando, né? Está mudando até a cor da polícia hoje, né? É normal ter uma formatura de policiais hoje, eu fui a muitas formaturas agora aí, e a cor da polícia vem mudando a cada dia. Cada dia tu encontra menos negro na polícia, né? É uma coisa que eu observo muito isso aí. No meu tempo tinha mais. Hoje em dia está diminuindo. Eu pensei justamente que tu diria o contrário. Mas tem uma coisa aí que se chama... Quando eu entrei na polícia, o salário era muito baixo também, né? Hoje
participei dessa construção da mudança salarial na Polícia Civil gaúcha, né, na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, né? Então hoje nós vivemos uma outra realidade, né? Isso ajudou a branquear um pouco a polícia também, né? Nós tivemos no último concurso 44 mil candidatos, 45 mil candidatos, né, para 1.000 e poucas vagas, né? Então foi uma demanda enorme, né? Já notou que em algum momento, quando elas estão te conhecendo, elas esperavam encontrar uma pessoa branca? Dentro da polícia, eu te juro que eu não encontrei isto, né? Tanto é que eu fui conduzido a esse cargo por eleição, né? Então, a gente tem um reconhecimento, nossa administração, dentro da polícia, né? O que acontece, né? Claro que em alguns lugares que tu vai, bom, como eu sou muito conhecido dentro da polícia, que a gente acaba sendo reconhecido nas ruas, né, e tal, eu te juro que não tanto, né, até como eu te disse, as pessoas veem a polícia ainda, está mudando, né, mas como uma coisa assim, antigamente a polícia era visto como um bicho-papão. Falava em polícia, todo mundo queria se afastar, né? Queria ver de longe, né? Mas sim, em certos casos as pessoas já chegou, teve ocasiões em que chegou em determinado local, eu e colegas meus da diretoria, né? Os caras se dirigiam ao presidente ao branco, né? Não, mas o presidente não sou eu, é ele, né? Ah, tá, desculpa, tá. Acontece. Então, enfim, isso é normal. O negro que disser que não passou por um constrangimento nessa atual sociedade aqui, né, não está vivendo no Brasil e nem no Rio Grande do Sul, né? Eu queria te perguntar se mexe contigo ainda, depois de tanto tempo trabalhando na polícia, trabalhando com segurança, ver tanta gente preta marginalizada, te passa pela cabeça assim, poxa, poderia ser alguém próximo a mim? Com certeza. Nosso sindicato, ele é um sindicato, além de ser um sindicato da polícia, nós militamos muitos movimentos sociais, né? Isso é um reflexo hoje, como eu te digo assim, essa questão dos presos em delegacia hoje. Se tu chegar ali, tu vai ver que é uma quantidade enorme, né? De negros, jovens, né? Jovens, assim, presos ali, algemados, né? E tu olha aquele contexto todo, primeiro tu vê como esse Brasil é injusto, né? Primeiro tu olha isto, né? Como um todo. E depois que dentro dessas injustiças sociais tem uma escala ali, né? Que ainda é hierárquica, né? De quem, nesse contexto todo, sofre mais, né? Claro que está o negro ali em primeiro lugar, né? Com certeza. É a grande maioria sempre, né? A grande maioria. E a gente fica preocupado, e essa realidade ela tem que ser mudada, né? E a gente acredita que isso vai mudar com muita educação, com muita inserção social, né? Quero perguntar para ti, Isaac, trazendo a problemática do não sou negro que, nosso quadro. Isaac, não é porque tu é negro que... Olha, eu sou muito... Quando eu fui trabalhar no interior também, o pessoal achava que eu tinha que jogar futebol, que eu tinha que ser um craque, né, cara? Eu também não sou um craque e nem sei dançar samba, né? Eu sou todo duro para dançar samba também, né? Então, é que eu estava conversando contigo antes, né? As pessoas têm certas profissões, certas coisas na vida que as pessoas acham que tem que ser o negro, pobre, que aquilo serve para ele, né? Eu sou de Caçapava do Sul. E eu me lembro que uma vez eu recebi um colega policial de Caçapava do Sul. E ele, o Vicente, né? O Vicente me deu com ele até hoje, eu não conhecia o Vicente. Porque eu saí muito jovem de Caçapava, saí com 3, 4 anos de Caçapava, e aí a gente veio para Porto Alegre, Novo Hamburgo. E conversando com o Vicente, ele se formou na Academia de Polícia e foi trabalhar em Caçapava do Sul. Aí o que ele me disse para mim? Isaac, quando eu me formei, fui trabalhar em Caçapava, um belo dia, eu estou passando com alguns amigos meus negros, né, da cidade, nós estamos passando em frente à Igreja da Matriz, que tem até hoje a Igreja Matriz lá, e tinha um bar na Igreja Matriz, né, do lado da igreja, no centro da cidade.
E eu disse para meus amigos assim, vamos tomar uma cerveja aqui? Ele me contando, né, Vicente? Aí os amigos dele disseram, mas não vão, os caras não vão querer servir nós aqui, tia. E aí ele disse, nós vamos sentar aqui para ver que eles vão servir. Aí disse que sentaram, os 3, 4 amigos sentaram no bar. Os 4 negros, né? Os 4 negros, né? Tia? Sentaram e, para surpresa deles, o garçom veio, né? Tia? E perguntou o que eles queriam. Aí eles pediram uma cerveja. Aí o garçom foi lá, trouxe a cerveja, serviu. Eles tomaram aquela cerveja, pagaram e saíram quase correndo daquilo ali, porque eles achavam que o garçom não ia servir aqueles 4 negros, né? Tia? Isso, estou falando de uma pessoa que era policial naquela cidade ali, né? Tia? Mas tinha todo aquela repressão da infância que era, né? Tia? Que ele não, mesmo como policial, ele não conseguiu se sentir à vontade de sentar num bar que era praticamente um bar no centro da cidade, frequentado por brancos, né? Não era normal para o negro, porque lá em Caçapava tem o Clube dos Negros, o Clube dos Brancos e tal, né? Tinha, né? Então, para te ver como é que era a minha cidade, né? E isso eu levo com uma coisa assim até hoje. Na cidade da minha família também, Restinga Seca, perto de Santa Maria. Santa Maria, conheço. Também tinha, minha avó sempre falou, o Clube dos Alemão, para um lado, e é exatamente isso, era um clube para cá, tocando alguma coisa, e um clube para lá, tocando outra. Mas sobre empregabilidade, que tu falou, sobre pessoas que, teoricamente, têm que seguir para tal lado, pela cor da pele, eu trouxe alguns dados para a gente, eu vou pedir licença de novo para ler. Que no G1, né, tem esse estudo de caso feito pelo extinto agora Ministério do Trabalho e Emprego, no governo Jair Messias Bolsonaro, que conta que brancos estão em maioria em empregos de elite e negros são os que mais ocupam vagas sem qualificação. Os dados apontam: 92% de engenheiros em peças de computação são brancos. Professores de medicina, odontologia e matemática pura no nível superior têm menos de 14% do seu índice em pessoas negras. Em contrapartida, 92% dos cultivadores de dendê são negros. Operadores de telemarketing, criadores de camarão e agentes de segurança e limpeza têm nos negros mais de 70% de seus trabalhadores. Como tu te sente, Isaac, sendo um negro que contrariou as estatísticas do subemprego? Eu, quando vinha para cá, estava me lembrando da minha infância, na Cruzeiro, né? Eu pensando, né, eu sou uma pessoa de inteligência mediana, né, não sou uma mente brilhante, né, mas ali na Cruzeiro eu conheci pessoas da minha infância ali que eram brilhantes, negros e negras brilhantes, né? Eu conheci pessoas ali que, se tivesse tido um mínimo de oportunidade, a história teria sido diferente, né? Em todos os sentidos. E então não é pela nossa capacidade que a gente deixa de ocupar esses cargos importantes, né? É por falta de oportunidade mesmo, que a sociedade ela faz uma seletividade, né, do que ela quer nos permitir, né? E o que acontece? Hoje, claro que hoje o negro tem uma probabilidade, né? Até porque as universidades foram vendo vocês aqui, né? Então, assim, ó, a sociedade ela fazia uma exclusão seletiva, né, do negro, né? Aí, mas será que era porque a gente não... o negro não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer... Não. Nós temos a mesma capacidade. Isso é que nem uma criança. Uma criança, se ela não tiver nenhum problema mais grave, e se ela for bem alimentada, bem cuidada, ela vai ter as mesmas chances de ser uma criança brilhante na escola, né? Agora, se tu pega uma criança que passa fome, que não tem as mínimas condições, tu não vai querer que ela vá competir com uma criança que estude no Anchieta, no Farroupilha, né? Então, e onde é que estão? É na periferia, é onde se encontram os negros, né? Eu trouxe 2 citações do Adilson José Moreira, que ele é doutor em Direito pela Harvard. Eu peguei 2 citações de uma entrevista que ele deu para o El País. A primeira foi quando ele foi instigado pela importância do Joaquim Barbosa no contexto social da época. Ele disse o seguinte: quando você vê um número cada vez maior de pessoas ocupando papéis de destaque, desperta nos jovens negros a ideia de que eles também terão capacidade de chegar em algum lugar.
Um outro elemento importante é o papel do Supremo na discussão sobre a questão racial do Brasil. Nós tivemos durante cerca de 60 anos um discurso oficial baseado na ideia de que o Brasil é um país que conseguiu transcender a questão racial. A decisão do STF de apoio sobre as ações afirmativas teve uma importância muito grande porque é a primeira vez que a Corte Máxima rejeita essa imagem falsificada sobre a realidade do país. A segunda citação. No Brasil, nós temos a ideia de que as pessoas negras são inerentemente inferiores. Então, elas podem ter o acesso ao mesmo espaço que as pessoas brancas, mas sempre em uma condição subordinada. Juntando essas duas citações do Adilson, como é que a gente pode contextualizar o que é o racismo hoje no Brasil? Olha, o racismo é muito forte no Brasil, né, tio? Porque o racismo não é só o cara dizer que não gosta de negro, né, tio? Que não quer conviver com negro, né, tio? O racismo é a exclusão, né, tio? Quando tu vai excluindo as pessoas. Eu, na minha infância, qual eram os negros, assim, que tu via em posição de destaque? De ouvir na creche que não comia feijão, ficava preto, que comia arroz e deixava a criança branca, sabe? Tu imagina que sociedade que a gente vivia, né, tio? Que sociedade. Isto, onde é que aquelas crianças aprendiam aquilo, né? Sabe que elas tiravam da cabecinha delas, assim, né? Tem até hoje gravado aquilo, né? Então, assim, a nossa sociedade, ela é muito racista, em todos os sentidos, né? Os caras te dizem um não, mas o negro, eu acho que a nossa trajetória, ela está recém começando, né? E eu vi nós chegar em alguns locais sem pedido de entrar por ser negros, cara, né? Vou te dar um outro exemplo, assim, uma vez eu cortando o cabelo em Novo Hamburgo, cara, e é isso que eu te digo, assim, eu era uma criança, tia, uma criança não entendia nada de racismo, mas eu vi e eu senti, cara, o cara cortando meu cabelo, que naquele tempo era uma máquina que fazia assim, ó, né? E que o cara começou a falar em alemão com outro cara, e eu senti, como criança, não entendia uma vírgula de alemão, senti que ele estava falando que não estava legal ele estar cortando meu cabelo, né, cara? E depois o meu pai se tocou, meu pai era um homem muito... não levava desaforo para casa, né? Tinha um bochicho ali, né, cara? Mas tu vê, eu uma criança, tia. Quando eu entrei para a polícia, né, na cidade que eu trabalhei, os caras diziam assim, ó, bah, negrão, até que tu durou muito aqui, né, tia, por ser negro, né, cara? Então, assim, ó, a nossa sociedade é uma sociedade excludente, é uma sociedade que ela, se não faz a seletividade pela grana, ela faz pela cor, né, tia? Eu vi uma frase do Pelé uma vez, ele disse assim que ele nunca sentiu o racismo, né? Porque o racismo é mais pelo poder econômico, né? Eu discordo, cara. Tu pode ter grana, né? Mas se os caras não quiserem te aceitar naquele meio deles, não te aceitam, mesmo tendo grana, né? Então, assim, ó, em uma cultura escravagista, né, tia? O negro em posição inferior, aquilo que tu falou, o negro na senzala. Aquilo está até hoje no imaginário das pessoas, né, tia? Qual é os exemplos que a gente tinha de negros em destaque se não fosse no futebol? Então, por que os negros procuravam mais o futebol, né? Porque era só ali que os negros se destacavam, né? Eu, na minha profissão, o negócio do tráfico, né? Hoje em dia, essa guerra do tráfico aí, né, tia? Qual é a posição de destaque hoje dentro dessas comunidades onde o tráfico controla, né? E é o cara que tem o poder da arma ali, né? Se destaca mais, né? Então, eu acho que a gente tem muito passos largos, né? Eu tenho 3 filhos, né? A Luana e a Kênia, e tenho o Lucas agora, né? E o Lucas, ele é bem clarinho, né? E o Lucas estava indo nós estávamos em Capão da Canoa, e a mãe dele estava levando ele, a mãe dele, e o tio, né? Aí perguntaram, vocês encontraram essa criança aí? Se perdeu essa criança? Não preciso dizer mais nada. Essa é a sociedade que a gente vive, cara. E analisando tudo isso, como é que o que tu tem de perspectiva para o futuro? Como tu acredita que essas coisas vão mudar?
O que a gente tem que fazer? Eu acho assim, ó, gente, assim, ó, o espaço, ninguém cede espaço, o espaço a gente conquista, cara. Infelizmente, assim, como sindicalista hoje, não vem nada de graça. Tudo é com luta, né? Com muita luta, cara. E eu acho que a gente vai ter que lutar muito para deixar um mundo melhor para os filhos da gente. Eu sempre queria que meus filhos não passassem o que eu passei, mas para isso a gente tem que lutar para que isso não aconteça. Eu vou ter que continuar lutando, meus filhos vão ter que continuar lutando, né? As próximas gerações vão ter que continuar lutando por espaço, por emprego, por renda, né, tchê? Isaac, tem alguma rede social que as pessoas podem te acompanhar ou tu não... Nós temos o nosso sindicato, tem o GM Sindicato, né, tchê, que tem o Facebook, tem a página, né? A gente tá aí, né? Nesse contexto todo, a gente está aí tentando ver se a gente consegue transformar esse mundo num mundo melhor para todos nós vivermos em paz, né? Totalmente contra esse discurso do ódio, totalmente contra que se matando que vai se resolver as questões de segurança nesse país. Mas como eu digo, né, não vamos dobrar tão fácil, né? Não vamos dobrar, cara, não. Então acho que vamos ter que lutar muito, muito. Acho que não acredito que a gente vá conseguir as coisas assim só na paz e amor. Então seremos companheiros de luta. Pessoal, muito obrigado pela nossa audiência aí nesse primeiro Coisa de Clayton. Muito obrigado e até a próxima. O negro em contextos majoritariamente brancos não poderia não ser o nosso primeiro episódio. A minha vida inteira eu fui um negro em um contexto branco, exceto no meu bairro. A percepção de que na escola eram poucos como eu veio muito cedo. Bons exemplos estão aí para a nossa comunidade, cabe a nós irmos atrás deles.